Bom, então, na aula passada, só para completar, tem dois comentários assim que vão diretamente de encontro à aula passada. O primeiro é que eu dei uma lista para vocês de referências sobre potencial efetivo, né? Evolução do conceito desde 62, no paper do Goldstone, depois 64, o paper do Ivan Lazinho. Passamos por referências durante os anos 70, dos cálculos, depois dos anos 80, sobre a questão da dependência do gauge, dos anos 90. Tá? Tinha uma referência que eu achei interessante também, que é um paper dos anos 90, que é um paper sobre ação efetiva média, né? Não é sobre o potencial efetivo, mas sobre a ação efetiva média, também para estudar transições de fase. Eu achei esse trabalho bem interessante, até para o que você pode eventualmente fazer lá com o Bassi. Ele falou lá do grupo de renormalização lá cada 9. Pois é, esse paper aqui pode ser interessante para vocês. Ele é um paper bem de teoria de campos, mas que vai de encontro à matéria mecânica estatística. Tá? É esse trabalho que é do Beterich. Então, vamos botar só assim, completando, né? A lista de referências sobre o potencial efetivo em conexão com discussão. Então, vai de encontro àquela lista que nós temos, né? Então, ele é o seguinte paper, ele é o Zeitschrift, eu acho que o autor aqui é Beterich. Então, esse trabalho foi interessante, ele foi até feito pelo Beterich em conexão com o estudo em conexão com a cosmologia, mas ele é um trabalho bastante interessante porque ele vai poder discutir assim, a questão desse conceito, né, de ação média, né, em sistemas mecânicos estatísticos. Então, é uma referência bem interessante que eu acho que vale a pena incluir naquela nossa lista, certo? E depois a outra questão, eu também só fazer uma correçãozinha aí no sinal, não pode copiar aí que a gente já vai falar. Basicamente, o que nós estávamos falando na outra aula, né, foi o uso dos métodos funcionais, né, foram adotados tanto por... Opa, bom dia, o uso dos métodos funcionais, que estão no paper lá do Salan, no paper do Ivan Lazinho, no paper do Salan Strategia, no paper do Jacques também, né? E depois no paper do Lisha Kaluga sobre o cálculo potencial efetivo em conexão com os métodos funcionais. Na aula passada, então, nós tínhamos chegado, né? Nós tínhamos chegado na expressão final, mas antes dessa expressão final, nós tínhamos chegado na expressão para a ação efetiva, né? Aquela nossa ação efetiva escrita em termos, né, daquilo que a gente chamava, né, da
esse funcional dos chamados campos clássicos, e nós tínhamos chegado a essa expressão aqui, fração efetiva, né? Uma soma em n, obviamente n indo de 1 até infinito, né? A soma começa em 1, das funções de Green chamada one particle reduced, aquelas funções de Green aplicadas, da função de n pontos, né? Opa, aqui eu esqueci de colocar, aqui as integrais, né? Então aqui nós temos tipo, né? Nós trabalhamos um pouco isso aqui na aula passada, né? Então nós temos aqui n pontos, então aqui nós temos as chamadas funções de vértice, funções próprias ou funções de Green, one particle irreducible, depende de n pontos, o espaço dos momentos, ela depende de n momenta, mas depende, na verdade, de n menos 1 momenta por causa da conservação de momento total. Então nós temos essas funções aqui de n pontos e nós fizemos aqui em termos, né, de expandimos esse funcional não em termos do zero, mas em torno do mínimo, que pode representar um ponto de mínimo estável, né? Mínimo de energia, que é um mínimo estável do nosso sistema. Então, nós tínhamos chegado a essa expressão e aí fomos um pouquinho além dela, aí discutimos a seguinte questão. Se a gente olha essa função de Green aqui, o espaço dos momentos, né? Então a gente sabe que a transformada de Fourier, essa função de Green também, é uma função de Green de n pontos, né? O n momenta, só que esses n momenta com sujeitos, aqui é uma lei de conservação, né? De P1 mais Pn. Então a gente tem n menos 1 momenta, opa, onde é isso? Tudo bem? N menos 1 momenta independentes, né? Nós temos aqui. Aí nós olhamos essa expressão no espaço dos momentos. O que nós fizemos? Não vou fazer de novo, né? Quando a gente fez a transformada, escrevemos a expansão de Fourier dessa função de Green e escrevemos a expansão de Fourier de cada ponto, de cada campo. Usamos essa expressão aqui, mas aí pensando, se a gente agora, qual é o sentido então do potencial efetivo? O sentido do potencial efetivo é que ele vai contabilizar toda a contribuição para a ação que não depende do derivado dos campos. É o termo típico do potencial, ele não depende se o campo tem frequência alta, do vetor de onda, que seja alto ou não importa. Pegamos a configuração absolutamente constante e vamos olhar só essa contribuição para poder ter uma ideia do que é o potencial, né? Então, a parte de potencial efetivo, ela sai dessa expansão aqui na região dos momentos a zero. Então, o que a gente fez? A gente fez essa expressão, aí fizemos um caso, explicitamos só o caso do gama 2, tínhamos dois momentos aqui, então pegamos a contribuição vindo do gama 2 para cá, expandimos esses dois campos aqui em expansão de Fourier também, em integrais de Fourier, e pegamos o estudo dessa função aqui na vizinhança do ponto zero. E aí, ao pegar essa função aqui na vizinhança do ponto zero, a gente chegou a uma expressão que nos levava a isso. Então, e aí a gente falou, pegando na vizinhança do ponto zero, quer dizer, tudo aquilo que vem de momento zero é o que não vai ter nenhuma derivada. Então, é aquilo tudo que vai se somar para contribuir ao potencial. Então, nós chegamos aqui a uma expressão daquilo que é o potencial efetivo, né, como função do Φ clássico para nós tínhamos que ver essa expressão desse modo aqui. É aqui que eu queria fazer uma correção, ao menos aqui. Então, aqui nós tínhamos uma soma, n também de novo, de 1 até infinito. Aí aqui tem, acho que tem 1 sobre n fatorial, perdão, 1 sobre n fatorial. Observe esse 1 sobre n fatorial, 1 sobre n fatorial aqui. Aí aqui nós temos o gama n, em todos os momentos p igual a 0. E aqui ficava para nós, né? O clássico de x menos, que estava chamando de menos v, elevado
esse sinal menos. Se vocês olharem lá no paper do Lee Chacaluga, eu dei uma conferida lá, eu peguei o paper deles, e não sei se vocês têm, eu mandei o PDF para vocês, se vocês lembram, eu puxei o PDF do paper deles, e vi que faltava aqui um sinal menos, né? Eu na aula passada também não coloquei o sinal menos e vi que eles não colocam também, mas realmente fui checar, eles não têm o sinal menos, mas tem que ter o sinal menos. Eu não coloquei na aula passada e também no paper deles a gente pode fazer essa errado. Por quê? Só pelo seguinte, quando a gente olha para a ação, não é uma convenção, mas é uma observação simples. Quando a gente olha para a nossa ação, nós escrevemos em geral a ação como sendo a parte cinética, o lagrangiano, né? Nossa densidade de lagrangiano, ela geralmente é escrita assim, a parte lagrangiano cinético, e nós colocamos aqui menos o termo do potencial. Então, quando a gente pega, por exemplo, a teoria F4, que a gente coloca aqui é o potencial de Higgs, menos o potencial dos escalares. Então, o potencial, ele aparece com o sinal menos, quer dizer, aquela ideia de que o lagrangiano é a parte cinética menos a parte potencial. Então, quando a gente expande esse termo aqui e vai tirar a contribuição do potencial efetivo, o potencial aparece na ação com o sinal menos. A parte do potencial, né, e a parte cinética é toda com derivada, as derivadas estão todas incluídas nesse pedaço aqui, mas a parte potencial é menos o lagrangiano. Né? Então, tem essa, ou seja, no fundo, são integrais. Isso aqui é menos a ação, que a gente teria. Aqui eu teria a parte cinética da ação, e aqui menos o potencial. Então, eu só corrigi esse sinal menos aqui. Eu não coloquei na aula passada, e aí eu fui checar, eles também não colocam, mas realmente tem esse sinal menos aqui. Então, o potencial é menos isso. Só que até aqui a gente tinha. E aí a gente fez a seguinte observação na aula passada, que aí é o grande truque, né? Eu acho que foi o grande salto, né? Simples, mas que foi um truque interessante que o Lee Chacaluga fez, que é, em geral, até então, as pessoas sempre consideravam a ação efetiva, feita do Jacquin, feita do Salange, sempre colocavam a expansão não em torno de um vácuo não trivial, colocavam a expansão em torno do ponto zero, da configuração de campo nulo. E aí, não tinha um recurso que a gente pode ver agora. O que a gente está observando aqui é o seguinte, a gente pode deixar isso aqui em aberto, quer dizer, nós não sabemos no princípio se esse V é zero ou não. Quem vai dizer se esse V é zero ou não é o mínimo do potencial. Então a gente expande essa função, em princípio, em torno de uma configuração de vácuo estável, que eu não sei se é zero ou não, eu vou fixar se ele é zero ou não, minimizando o potencial. Então, essa expressão nossa, né, esse V aí, ele depende o V efetivo, né, quer dizer, o potencial potencial efetivo. Então, esse potencial efetivo é uma função do campo clássico, mas é em princípio uma função também desse V, que pode ser ou não zero. Então, o truque do Lee Chacaluga foi justamente esse. Eles pegam a derivada do potencial efetivo em relação a V. A gente observa, né? Esse ou em relação ao clássico, que a gente colocou, né? Deriva aí o potencial efetivo em relação ao φ clássico e tomamos, né, esse valor no φ clássico igual a V. Então, se a gente deriva isso aqui em relação ao φ clássico, vai ter o primeiro termo, né, n igual a 1, ele já dá o gama 1. Mas os termos seguintes, gama 2, gama 3, eles vão aparecer com uma potência de V, de φ menos V, que é não trivial. Portanto, quando φ for igual a V, todos os demais termos dão zero. Então, basicamente, o que a gente tem é essa relação aqui. O potencial efetivo, né, em relação a φ clássico, para φ clássico igual a V, é menos o gama 1, que é o gama 1 calculado a momento igual a zero. Mas aí a gente já vai ver, né, que esse gama 1 aqui, esse função de green de um ponto, tem diagramaticamente essa representação. Nós temos aqui um loop, né, a gente pode, um loop que pode envolver a ordens mais altas, não importa, mas a estrutura do gráfico é essa. Aqui o conjunto de correções quânticas, a função de green de um ponto. Agora, esse
objeto que está aqui, esse diagrama contém propagadores e contém vértices. Por exemplo, há um loop, né? Se a gente tem um potencial Φ4, como é o caso lá do campo do potencial de Higgs, então há um loop, já vai ver, a gente gera esse gráfico aqui. Porém, se a gente vai a ordens superiores, se a gente vai a 2 loops, por exemplo, a gente vai ter, além do vértice Φ3, então a gente tem esse gráfico aqui que é construído exclusivamente em função dos vértices Φ3, que são os vértices que aparecem quando nós fazemos lambda Φ4 e expandimos esse Φ4 como sendo a configuração de ground state mais o campo quântico. Então, esse V aqui, ele vai dar, vamos gerar um potencial que vai ser de ordem cúbica no campo, o termo cúbico vai ser lambda V. Então, eu vou ter vértices cúbicos. Temos os vértices quárticos também. Então, um gráfico desse tipo, com 2 loops, ele é permitido. Então, eu tenho um vértice quártico e um vértice cúbico. E depois, eu posso ter um gráfico com essa estrutura aqui, que é um gráfico que tem um vértice cúbico aqui e um vértice quártico aqui. Então, esses gráficos são de 2 loops. Então, isso aqui seriam as contribuições à função de Green gama 1, as funções de Green, uma perna externa, as funções de vértice próprias com um campo externo, a 2 loops. Ao passo que, se a gente quiser calcular a correção num loop, eu vou ter que olhar, o único gráfico que eu posso desenhar é esse aqui. Eu não tenho nenhuma contribuição do vértice quártico, porque se essa função, esse seu objeto aqui, tem uma perna externa, se eu fechar isso aqui, eu só vou poder levar em conta a função de Green, o propagador do vértice o trivértice, o vértice de 3 campos convergindo no mesmo ponto. Qualquer outra coisa que eu colocar aqui vai me dar 2 loops. Então, há um loop que a gente tem que calcular, quer dizer, a contribuição do potencial efetivo a um loop vem desse gráfico, e depois a contribuição ao potencial efetivo dos 2 loops vem desse caso. O Lee-Shakaluga, no paper deles, eles calculam não só esse aqui, como esse. No trabalho do Jakiv, também o Jakiv vai a 2 loops, né? No trabalho do Salantes, eles deixam uma expressão geral, fechada, que pode chegar a ordem superior, mas eles não calculam explicitamente. O Lee-Shakaluga calcula explicitamente esses dois tipos de gráfico e o Jakiv também. O cálculo feito pelo Lee-Shakaluga é bem mais simples por causa disso, porque usa apenas a função de Green de um ponto. Então, vamos trabalhar essa questão aqui, levando em conta isso. O potencial efetivo, ele simplesmente, como vocês estão vendo, é alguma coisa que é uma expressão que é polinomial nos campos e que leva em conta aqui é que estão em conta os efeitos de loop, porque essas funções de Green aqui são as funções de Green corrigidas, né? Os efeitos quânticos estão aqui, né? Computados através da função de um ponto hipotético, né? Corrigida ou mais. Certo? Essa aqui é a ideia. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, vamos pegar, né? Observe o seguinte: a derivada do potencial, né, em relação ao φ clássico, quer dizer, a gente está vendo que a gente está tomando V igual a φ clássico. Então vamos observar o seguinte: vamos pegar o modelo convencional, vamos pegar o modelo φ4, modelo lambda φ4 convencional. Vamos dar uma olhadinha nisso, que é da onde realmente sai o modelo de Higgs. Só que no caso do modelo de Higgs, o campo φ é um campo complexo, né? Na teoria, por exemplo, na teoria eletrofrágil, a gente tem um dublê de Higgs completo. Vamos pegar, só para efeito, de saber a forma do potencial, vamos pegar a teoria φ4 convencional, campo real. Φ é real. Então, pegando o campo complexo. Se for complexo, vai ser a mesma coisa, só que eu vou ter
derivada em relação a φ e derivada em relação a φ. Vou pegar o campo real. Então, o nosso potencial, né, a triléia, o nosso potencial clássico, né, potencial realmente clássico, φ, que a gente coloca lá na ação, é menos, né? Aí temos lá o meio de M2 φ ao quadrado, mais 4 fatorial, aqui a gente coloca dentro de lambda φ a quarta. Sabemos que o lambda, não abre mão dessa positividade do lambda, mas o M2 pode ser positivo ou negativo. Se o M2 for positivo, o mínimo é V igual a zero. Se o M2 for negativo, a gente sabe que tem um mínimo não trivial V. Então, vamos deixar em aberto essa questão e vamos supor que, então, o potencial, quer dizer, classicamente, né, o mínimo do potencial, se eu derivar o potencial clássico, né, e tomar φ igual a V, então a gente está minimizando esse potencial. E aí a gente sabe que realmente, se M2 for negativo, quer dizer, esse potencial do lambda positivo, ele nunca vai ter massa. Ele tem máximos locais, mas ele tem mínimo. O estado dele é em torno de um mínimo, que se o M2 for negativo, de um mínimo não trivial. Então a gente sabe que, se a gente fizer essa expansão, se nós expandirmos agora o nosso potencial clássico, né, que é a triléia, né, em todo, né, fizermos φ igual a V mais a correção, tá? O que nós estamos fazendo? Então, estamos expandindo o potencial em torno de uma configuração não trivial. Certo? Então, nós estamos, na verdade, identificando, quer dizer, esse φ, né, menos V, esse aqui é como se fosse o φ clássico menos V. O φ clássico menos V é o papel da flutuação. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica, né? O modelo, todo mundo já fez esse cálculo aí, quando a gente já estudou lá atrás a quebra espontânea da simetria. Vamos olhar a estrutura do potencial, da onde nós vamos tirar as nossas regras de Feynman para poder fazer os cálculos perturbativos. A gente vai fazer a expansão desse potencial no torno de V. Então, nosso potencial, deixa eu escrever assim, ele vai, quando a gente expandir ele no torno de V, então a gente vai escrever potencial clássico, expandido em torno de V mais H. Então a gente vai em V de V, que é uma constante. Nós já estamos até jogando fora. V de V que estamos jogando fora. Depois nós vamos expandir em torno do V. Aí temos a derivada do V em relação, né, a campo, tomado em V igual a V. Essa condição aqui é zero. Essa expansão aqui, ela começa a ser não trivial em ordem 2, porque na primeira ordem é uma constante que não afeta simplesmente uma mudança de origem na energia. Então, não afeta nenhuma propriedade física. O primeiro termo é, a gente expande isso aqui, deriva o potencial em relação a φ e expande em torno de φ igual a V. Mas aí satisfaz aí essa equação aqui, é o mínimo. Então, vamos pegar o primeiro termo não trivial. Mas isso aqui então vai ter a seguinte estrutura. Isso aqui vai ser o meio, né, de um M2 H ao quadrado mais no caso, sobre 3 aqui, vou colocar, estamos acompanhando de F, H3 e 1 sobre 4, lambda, H4. Expandindo isso aqui, né? Já explicando por que nós não colocamos os dois primeiros termos. A gente sabe então quem é esse M2. Esse M2 aqui nessa expansão é a derivada segunda, é o termo de derivada segunda do potencial em relação a φ. Está tomado em φ igual a V. Esse termo aqui é a derivada terceira do potencial em relação a φ, terceira derivada, tomado também a φ igual a V. Esse é o nosso F. Esse par aqui, claro, é a derivada quarta do potencial tomado. Potencial tomado também por φ igual a V. Claro que como esse potencial é quarto, a derivada desse potencial, a quarta derivada dele em relação a φ vai estar produzindo justamente
o 4 fatorial, né? Derivar a primeira vez vai produzir o 4, derivar a segunda vez vai produzir o 3, derivar a terceira vez vai produzir o 2, derivar a quarta vez vai dar simplesmente o lambda de π. Então, esse lambda, isso aqui realmente, esse lambda é realmente a derivada 4. Derivada terceira desse potencial aqui, quando a gente derivar 3 vezes esse termo aqui, vamos derivar esse termo aqui 3 vezes. A primeira derivada, 1 sobre 4, vai sobrar aqui, vai ficar 1 sobre 3 fatorial, lambda de 3. Derivei a primeira vez. Derivando a segunda vez, fica 1 meio de lambda de 2. Derivando a terceira vez, vai ficar lambda φ, que é lambda v. Então, esse cara aqui, olhando o potencial clássico, esse aqui seria lambda v. Isso aqui é o nosso f. E aqui, derivada segunda, derivada primeira dá 2, cancela. Derivada segunda vai dar n2. E aí, a derivada segunda, que eu já apaguei, né? Ficou o 4 cancelou, ficou lambda sobre 3 fatorial com 3, né? E derivando a segunda vez, o 3, essa aqui vai ficar lambda sobre 2 de 2. Então vai ficar mais lambda sobre 2 de 2. Aqui tá. Isso a trilete. Então esse termo aqui, quer dizer, esse N2 aqui, eu botei o meio em evidência, né? Eu tinha produzido aqui. Então, se nós pusemos o meio de N2, então, quer dizer, eu botei o meio, a derivada segunda, aqui em relação a φ, tomada φ igual a v, vezes H2, né? Então, eu já botei aqui o meio, então a derivada segunda tá certo? O meio já está contabilizado aqui da expansão, então fica N2. Ao quadrado, certo? O que nós observamos aqui, que esse termo aqui, lambda v, se eu derivar, se eu derivo, a derivada terceira, que é o lambda v, é 2 vezes, né? Esse termo aqui. Deixa eu ver isso aqui de uma forma. Então eu posso escrever que esse termo aqui, f, esse termo aqui é a expansão que tem 1 sobre 6 fatorial. A gente pode dizer que o nosso f, que é a derivada terceira do potencial, ele vai entrar aqui como sendo a derivada, vamos escrever assim, a derivada de N2, poderia escrever assim, a derivada de N2, derivada da derivada segunda, né? A derivada do N2 em relação a v. Se eu derivar N2 em relação a v, eu vou produzir aqui 2 lambda, certo? E se eu derivar, e aí esse 2 lambda daqui, 2 lambda v, perdão, se eu derivar o N2 em relação a v, então eu vou produzir 2 lambda v, que é esse termo aqui, só para agora a gente tem só que acertar aqui, esse termo aqui, ele é o meio, né, botar aqui, é o meio, N2, tá? Mais lambda D2, H2, tá? Esse é o segundo termo. Esse termo que está aqui, ele já é 1 sobre 3 fatorial, a derivada terceira, né? Então, se eu derivar agora esse cara aqui, quer dizer, isso aqui é o meu, eu não tenho precedente, né? Quer dizer, isso aqui é o meu N2. Então, se eu derivar o N2 em relação a V, eu estou obtendo 2 vezes F. Isso estou obtendo 2 lambda V. Então, esse termo aqui, esse F é 1 meio. Posso escrever esse F assim. E 1 meio da derivada do M2 em relação a V. Certo? Só para observação. Então, o que a gente está vendo aqui, isso aqui é o nosso M2, então o nosso M2 ele depende desse V. E o nosso F, né, também depende de V, é o lambda V, mas vamos guardar só essa expressão aqui por enquanto. E o V está aqui. Então, se nós, deixa eu apagar isso aqui, se nós formos olhar a nossa ação completa, então, quer dizer, o nosso termo, nosso lagrangiano completo, né? Para o campo H, eu estou fazendo a expansão. Então, meu φ, ele é um campo, né? Mas ele tem uma configuração de vácuo, em princípio, não trivial.
E o campo que flutua, né, o campo que vai ser a flutuação em relação a esse vácuo é o H. Então, a minha teoria clássica e posteriormente a minha teoria quântica de campos vai ser para esse H. Então, independentemente desse M2 ser positivo ou negativo, vamos deixar esse V aqui. Esse V aqui automaticamente, se o M2 for positivo, o V é zero. Se o M2 for negativo, o V é não trivial, é aquele mínimo que é a raiz quadrada de menos M2 sobre lambda. Vamos deixar, então, expandindo isso aqui, temos o termo cinético, quer dizer, como o termo cinético, isso aqui, esse V é constante, o termo cinético de φ de H é a mesma coisa, é um meio de H ao quadrado. É o termo cinético. E aí agora a gente entra nesse termo aqui, menos meio de M2 H2, 1 sobre 3 F H3 e menos 1 sobre 4 H4. Então, para o campo, eu vou quantizar, né, que é o campo, vamos dizer assim, é a verdadeira flutuação, que seria o RINS, né? Eu vou estar trabalhando com esse modelo, trabalhando com isso aqui. Então, o potencial clássico, né? O potencial clássico para H é esse aqui. Vocês estão observando o seguinte, esse H, quando a gente fez aquela, estava escrevendo a nossa expansão, que a gente colocou aqui, φ clássico menos V, na verdade, quer dizer, o φ menos V nós tínhamos escrito assim. Aqui, vamos pegar essa, da nossa ação, nosso modelo, a nossa ação é uma ação de φ. Né? Nosso campo φ, então, é V mais H. Então, a nossa ação, pelo nosso estudo lá dos funcionais geradores, né, dos métodos funcionais, a gente sabe que quando a gente passa para a ação efetiva, a gente substitui o campo, né, por aquilo que é o campo clássico. Na verdade, esse campo clássico, a gente já mostrou na aula passada, você já viu dos cursos aí, ele é o valor esperado no vácuo do campo quântico, φ, né, tomado, né, em presença das fontes. Então, simplesmente a gente está substituindo o campo, né, que a gente está querendo quantizar, na ação efetiva, quem vai aparecer aqui é o φ clássico. Quando eu expando em torno de φ clássico menos V, na verdade, eu estou fazendo φ clássico φ menos V, é o H. Então, na minha ação efetiva, na verdade, ela é uma ação efetiva para H. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, a minha ação clássica agora, então, isso aqui, vamos escrever esse pedacinho aqui, esse pedacinho todo aqui. Vou botar esse menos aqui na frente, fator aqui. Isso aqui é o potencial, depois da expansão, então seria o potencial clássico do campo H. Esse H está fazendo o papel, né, clássico, então seria o potencial clássico do campo. É aqui que eu vou olhar agora as minhas regras de Feynman. Então, eu tenho que tirar o propagador do campo H. Isso aqui. Então, nós vamos, né, nos direcionar agora para calcular a correção a um núcleo do gama 1. Quem é o gama 1? Né? Então, a gente já viu que quem vai contribuir para o potencial efetivo é o gama 1, mas calculado a momento igual a zero. Então, vamos olhar as regras de Feynman que a gente sabe desse lagrangiano aqui. A gente tem o campo e o termo de massa. Então, o fator do meio é o propagador do campo H no espaço de momento, né, usando nossas prescrições, né, de que a gente está trabalhando com mais, menos momento, então é o trabalhador do campo de Planck, 1 sobre K2 menos M2. Então, está aqui. Lembrando, então, que esse M2, quer dizer, o meu propagador, ele está trazendo uma informação sobre os parâmetros da teoria. M2 mais lambda ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem, quer dizer, então, quem está aqui dentro desse M2 é o M2 e o V. O V é muito importante na hora de calcular o potencial efetivo, porque esse V, ele está marcando o valor do φ clássico. Eu derivo o potencial efetivo em relação ao φ clássico, tomado em relação a V. Então, V fica igual ao φ clássico.
Então, na verdade, esse N2 aqui, ele está tratando os parâmetros da teoria estão aqui. Depois, nós temos a regra de Feynman do vértice. Então, nós temos três campos H se encontrando no mesmo ponto. Eu já tenho 3 fatorial aqui, então a regra de Feynman aqui é menos I F. Lembrando lá dos nossos cursos também, né? Quando a gente tira a regra de Feynman, né? Por um vértice, né? Que tenha só o mesmo número, campos da mesma espécie, a gente tem esse fatorial aqui. A gente vai tirar a regra de Feynman do vértice, a gente deriva 3 vezes em relação ao campo e bota o fatorial. Então, a regra de Feynman é esse vértice. Depois nós temos a regra de Feynman. E aqui, então, nós temos isso também. Então, esse gráfico de Feynman tem menos I e o F que nós tínhamos visto, né? O F é 2, o F é lambda V. Então, de novo, esse gráfico de Feynman, esse vértice aqui, ele traz uma informação sobre o estado fundamental a trileve, sobre o mínimo de energia a trileve, sobre o acoplamento quântico. Aqui é a mesma coisa, traz informação sobre o N2 e o acoplamento quântico. O acoplamento cúbico, então, ele não está presente no Lagrangiano original, ele é gerado porque nós imaginamos que estamos estudando o nosso sistema, estudando as flutuações em torno do mínimo. E aí o acoplamento cúbico, ele é um acoplamento gerado pela flutuação em torno do vácuo estável. Mas ele, na verdade, ele depende dos parâmetros sem o acoplamento cúbico. Esse lambda é um acoplamento quártico e esse V, se o mínimo for não trivial, se o N2 for negativo, é menos N2 sobre lambda. Então, de qualquer maneira, esse V aqui contém N2 e lambda também. E aí o acoplamento quártico, sim, esse aqui é puro, esse aqui ele é simplesmente menos I lambda. Não tem nada, lambda é puro, né? Então é menos I lambda. O acoplamento aqui é menos I, o acoplamento aqui é menos I lambda. Então eu conheço as regras de Feynman para poder calcular, eventualmente, os gráficos de Feynman, se eu quiser calcular um número. Se eu quiser calcular um número, a correção da função de onda do escalar, eu vou, por exemplo, calcular esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui está me dando um gráfico legítimo, mas só que é uma função externa, é uma função de 22 pontos. É um gama 2. Eu não estou interessado no gama 2. Eu posso desenhar esse gama aqui? Posso desenhar esse gráfico? Posso. Porque agora eu tenho vértice cúbico aqui. Mas eu não preciso desse gráfico. O que eu preciso para calcular o potencial efetivo é calcular essa função de Green aqui. Há um loop, é o único gráfico que eu posso desenhar com uma perna externa. Então, esse gráfico aqui agora eu sei fazer ele, porque eu conheço o vértice, é um trivértice, e conheço o propagador. Quem vai correr aqui é o propagador. Então, nós já nos nossos cursos, quando a gente estudou regularização dimensional, a gente fez um curso de QED aí, né? Não sei se foi em 2012, curso de eletrodinâmica quântica de 2012, a gente fez uma revisão, estudamos as funções perto do grupo de normalização, estudamos a normalização do lambda F4, da QED, da Young-Mills, etc. Então a gente sabe já desenhar esse gráfico de Feynman, aqui. Ele tem o vértice, o fator de vértice, que é menos IF. E temos um loop no espaço de momento. E temos aqui o nosso propagador. Basicamente, esse aqui é o nosso gráfico de Feynman. É isso aqui que eu tenho que calcular. É daqui desse gráfico aqui, esse gráfico aqui, então basicamente, a menos de um sinal, menos, esse aqui é o meu gama 1. Então esse meu gama 1 é menos a derivada do potencial efetivo tomado em relação a φ clássico, né? Mas na verdade no ponto V. Então o V está totalmente aqui dentro. Então, eu estou derivando, né, em relação a φ clássico no ponto V. Então, essa e o V está aqui dentro. Então, eu vou ter que integrar, como eu estou tomando isso, a φ clássico em relação a V, quer dizer, essa expressão aqui é equivalente, quer dizer, eu posso, na verdade, eu estou fazendo isso aqui.
derivada, como isso aqui é polinomial, derivar em relação a φ clássico, tomar φ clássico de relação aqui é a mesma coisa que derivar em relação a v. Na verdade, é isso que nós estamos fazendo. Nós conhecemos a derivada de v em relação a v, mas v é o φ clássico. E esse objeto aqui depende do v. O v está totalmente aqui dentro. Nós vamos ganhar aqui dentro uma expressão que depende de v. Depois eu vou integrar em v, se eu for querendo dizer. Porque o potencial é polinomial. A derivada do potencial em relação a φ clássico tomado em φ clássico igual a v. Então eu tenho uma expressão que é meramente dependente de v. Então o nosso problema é calcular essa integral. Essa integral aqui nós já conhecemos, né? Quando a gente estuda lá, faz a integral pelo método da regularização dimensional. Rapidamente, né? A gente, quando vai calcular a integral pela regularização dimensional, a integral padrão que nós temos é essa aqui. Então, para n dimensões, estudar a integral de loop, né? O espaço de momento em n dimensões, os fatores, né? Correspondentes a t dimensões, e aí a gente tem basicamente 1 sobre K2, né? Menos 1, 2. E pode também, se quiser, pode ensinar. Em geral, no texto, a gente faz a regularização dimensional, a gente faz a rotação de calcula isso aqui obedientianamente, isso aqui dá meio parte aqui, elevado a menos d sobre 2. Gama alfa. Isso aqui tem elevado a uma potência alfa, geral. Então fica aqui um gama de alfa menos d sobre 2 sobre gama de alfa. E aqui fica 1 sobre 2 elevado a alfa menos d sobre 2. É a expressão da regularização dimensional. Lembrando que d, então, no método da regulação dimensional é 4 menos epsilon, que faz uma expansão em torno de epsilon. Então, do epsilon igual a 0. Então, lembrando, se esse alfa aqui no nosso caso é alfa 1, então isso aqui vai ficar gama de 1 menos 4 menos epsilon sobre 2. Então, vai ficar gama de menos 1 mais epsilon sobre 2. E aí a gente sabe, o gama de 0 é 0, o gama de epsilon, né? Gama de epsilon sobre 2 é menos 2 sobre epsilon mais uma parte finita. Então, a divergência vão aparecer em divergências em potências de 1 sobre epsilon. E o gama de números negativos, né, também, veja, a gente sabe que essa expressão aqui, o gama de x, né, é x menos 1, de x menos 1. Então, o gama de epsilon sobre 2 seria epsilon sobre 2 menos 1 vezes o gama de epsilon sobre 2 menos 1. Então, o gama de epsilon sobre 2 menos 1, eu escrevo dessa forma. Gama de epsilon sobre 2, que é divergente, porque o epsilon tende a 0, sobre 1 menos epsilon sobre 2. Bom, finalmente eu coloco na curva. Então, expandindo em torno de epsilon, isso aqui, faz a série geométrica, isso aqui é 1 mais epsilon sobre 2. Mas esse cara aqui diverge. Então, o primeiro termo da expansão, que é o 2 sobre epsilon daqui, bate com 1 daqui. Então, dá a divergência. O segundo termo daqui, que já é um termo finito, ele vai bater com esse, vai dar uma coisa finita, e quando o epsilon tender a 0, na expansão, sempre dizer 1 sobre 1 menos epsilon, é 1 mais epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2 ao quadrado. Faça a expansão geométrica desse cara. Ou seja, a divergência desse gráfico está toda aqui, mas essa divergência está aqui. Então, na verdade, só estou relembrando rapidamente, né? O que a gente vai produzir aqui é um gama, como esse expoente aqui no denominador é 1, se fosse 2, a divergência seria logarítmica, né? Se fosse 2, aqui apareceria gama de 2 menos 4. Se fosse ao quadrado aqui, então isso aqui daria 0 aqui, ficaria simplesmente o gama de epsilon sobre 2. E aí a divergência é 2 sobre epsilon. Nesse caso, como o expoente é 1, então aqui aparece o gama de 1 menos isso aqui. Então aparece aqui menos 1 mais epsilon sobre 2. Mas de qualquer maneira, esse cara também é divergente, porque o gama ele diverge do 0 e em todos os valores
fatores inteiros negativos, então, que são os pontos de singularidade da função gama. Então, de qualquer maneira, mas o que eu posso fazer? Eu posso remeter essa divergência aqui para essa expressão. Então, eu expando isso, então eu vejo que a divergência aqui é 2 sobre epsilon também, que aqui vai produzir menos 2 sobre epsilon e aqui vai produzir 1. Depois, os termos seguintes são todos finitos ou tendem a zero quando epsilon tende a zero. Ou seja, então, eu sei extrair a divergência, sei o que essa divergência... Tem uma divergência nesse gráfico. O que essa divergência desse gráfico está fazendo? Então, essa divergência desse gráfico, ela é um infinito. A gente sabe já do método de normalização o que fazer. Esse gráfico tem uma parte infinita, que é a gráfico 1, a parte 1 sobre epsilon, tem uma parte finita. Vamos só escrever isso aqui um instantinho. Vamos calcular esse carinho aqui. Quando o alfa for igual a 1, deixa eu apagar isso aqui, que é o nosso caso. Se a gente quiser manter, não quiser fazer a rotação ir para o espaço euclidiano e manter essa expressão aqui, a expressão da redução dimensional é a mesma coisa. Tá? Vai ficar isso aqui, só que aparece um fator I aqui. Tá? E aí esse fator I aqui combina com esse fator. É tudo, vamos dizer, tudo consistente. Então, não tem problema se aqui é menos M2 ou mais M2, o I que aparece aqui compensa na rotação de fluxo. Vou só usar a expressão padrão, que é a expressão da regularização dimensional feita no espaço euclidiano. Só para a gente ver essa integral como é que fica. Então, vai ficar 4 elevado a π. Daqui não vai sair nada. 4π elevado a menos d sobre 2, esse d sendo 4 menos epsilon, 4 menos epsilon sobre 2. Então fica 2 menos epsilon sobre 2. 4π elevado a 2 menos epsilon sobre 2 é a mesma coisa que a exponencial de 2 menos epsilon sobre 2 vezes o log de 4π. Então, se eu expandir essa expressão aqui, nunca vai sair nenhuma divergência de 1 sobre epsilon, vai estar sempre no numerador. Então, esse termo aqui ele não dá nenhuma possível contribuição para a divergência, ele só vai dar epsilon no numerador. Então, para esse termo aqui, eu não preciso nem me preocupar, eu posso colocar que d igual a 4. 4 por 2 dá 2, então vai aparecer em 4π menos. Aqui embaixo está o gama de 1. Gama de 1 é 1 menos 1 fatorial, que é 0 fatorial, que é 1. Então, e um problema. O problema está começando aqui, então eu vou ter esse gama de alfa é 1 menos b menos 4 menos f sobre 2. Então, menos 1 mais f sobre 2. Então, aqui está o probleminha da divergência. E essa potência que está aqui embaixo, que é um M2, aqui no denominador ela está elevada. Tá? Menos 1 mais epsilon sobre 2. Então, no numerador ela vai ficar 1 menos epsilon sobre 2. Esse objeto aqui, para você expandir, vou escrever isso aqui como sendo exponencial de 1 menos epsilon sobre 2 de N2. Então, essa exponencial também não é problemática, ela vai trazer sempre potência de epsilon. Só que a gente pode prestar atenção numa coisa aqui. Quando eu expandi, vamos expandir esse termo agora, só para a gente lembrar. Só para estar relembrando aqui, gama, eu tinha colocado aqui, gama de x, né? X menos 1, vezes gama, e x menos 1. Esse que é o gama de n, é n menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial é n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial é o g menos 1. Então, essa expressão, essa regulação de recorrência vai a qualquer argumento da função da propagação. Então, vamos tomar aqui. Então, gama de epsilon sobre 2 é igual a epsilon sobre 2 menos 1. Gama de epsilon sobre 2 menos 1. Então, eu preciso disso. Então, esse carinha aqui, eu tiro daqui dessa expressão de recorrência. Então, gama de epsilon sobre 2 menos 1 é menos 1 sobre menos epsilon sobre 2 gama de epsilon sobre 2. Bom, expandindo isso aqui, então, menos 1, expansão dessa série geométrica aqui dá 1 mais epsilon sobre 2 mais epsilon 2 sobre 4 e assim vai. Então vai ser importante porque quando vai zerar, o que é importante, o ponto nevrálgico é esse. Gama de epsilon sobre 2 é menos 2 sobre epsilon mais uma parte finita. Então a gente está observando que esse cara aqui diverge apenas com esse termo. A parte divergente dele é menos, vai ser 2 sobre epsilon. Então,
esse pedaço aqui, e ele vai trazer M2 sobre epsilon. É o primeiro pedaço da parte de dentro. Depois, esse 1 aqui vai dar contribuições finitas, esse epsilon sobre 2 batendo aqui também vai dar alguma coisa finita, esse termo batendo para lá vai dar tudo zero, e esse termo batendo daqui para lá, ele vai sempre produzir mais epsilon no numerador, então vai dar tudo zero. Esse termo efetivamente não contribui nem para a parte finita, e esse termo aqui contribui para a parte de divergência, para a parte finita. Deixa eu apagar isso aqui. Eu estou chamando só a atenção disso aqui um instantinho só. Então aqui tem 2 sobre epsilon mais a parte finita. Para quem está assistindo a aula gravada, lembra que hoje é o dia da Copa, os cariocas já estão comemorando. Então, 4 anos atrás, quando a gente dava aula aqui também, era uma berraria. Esse ano, aí a gente dava aula no início da tarde, mas a gente viu que não dava certo. Agora, pensei que no início da manhã está tendo problema também. Então, de repente, daqui a 4 anos, não tem aula mesmo. É abandonar a aula no dia da Copa. Então, tá lá. Beleza. Se a gente expandir isso aqui, ó, isso aqui nós já sabemos o que é. Isso aqui é a expansão da exponencial. Então, isso aqui é 1 menos epsilon sobre 1, quer dizer, é 1 mais 1 menos epsilon sobre 2, log de M2, estou expandindo a exponencial. E depois a gente vai, então os termos que vão sair daqui, se a gente observar bem, acho que não vamos escrever desse modo. Ele vai fazer assim. Quando a gente tiver fazer isso aqui, vamos colocar assim, M2, vamos colocar M2, melhor colocar assim, ó, M2, e aí vezes M2 elevado a menos M sobre 2. Vamos fazer assim. Então isso aqui dá para nós M2, e aí aqui sim, vamos escrever esse carinha aqui como sendo exponencial de menos epsilon sobre 2 log de M2. É sempre útil, né? A gente fazer isso. É sempre que a gente tiver essa regularização dimensional, essas expressões x elevado a y, vamos usar aqui. X elevado a y exponencial de y log de x. Por que isso é melhor? Porque a gente consegue transformar isso num exponencial, e aí transformando num exponencial a gente já pode fazer a série. É mais fácil fazer isso. Então, ao expandir isso aqui, então isso aqui vai me dar, primeiro termo dessa expansão aqui é o M2. Depois, o primeiro termo que a gente vai ter que vai ser menos epsilon sobre 2, M2, log de M2. E depois os termos já vão aparecer com epsilon ao quadrado. Só que tem que ter cuidado, quer dizer, por que eu estou guardando esse termo? Porque esse termo tem epsilon sobre 2. E esse termo aqui tem 2 sobre epsilon. É justamente isso que vai me dar a parte finita. A parte finita importante desse gráfico. Claro, eu vou ter uma parte finita aqui em M2. E vamos ter aqui eu tenho esse M2 aqui. Agora, esse M2 aqui interfere também como um 2 sobre epsilon, né? Então, nós vamos ter uma parte infinita aqui que está dependendo desse M2 sobre 2 sobre epsilon. O que está acontecendo? A gente sabe qual é o papel da regularização. É separar a parte divergente, né, que são potências de 1 sobre epsilon, a parte divergente, mais a parte finita. A parte divergente a gente sabe o que fazer. Se, ao regularizar e separar a parte divergente da parte finita, a gente sabe, se a teoria é normalizável, se o modelo que a gente está tratando é normalizável, todo esse setor divergente ele vai ser incorporado à parte que tem a trilevel para a gente fazer a chamada renormalização. Então, a gente introduz o termo 1 sobre epsilon, né? Para poder gera um contratermo que vai cancelar exatamente isso. Então, a gente sabendo que a gente está diante de uma teoria modelo renormalizável, essa parte de 1 sobre epsilon, ela é importante para nós, sim. Mas para quê? Para efeitos de renormalização. O que vai ser importante para nós aqui vai ser a parte finita do gráfico. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, a gente não poderia só fazer a subtração? Isso. Eu subtrai só a parte finita, exatamente. E aí você fica só que vai contar para você calcular o potencial. Quer dizer, o que significa fazer a subtração? Uma integral mínima. Isso. Só com a parte finita. Isso, só com a parte finita. Então você já vai subtrair, quer dizer, isso significa que você está colocando um contratermo que automaticamente mata isso. Já vai cancelar a diferença. Vai cancelar a diferença. Então, sendo renormalizado, estou dizendo que nós não estamos
renormalizando aqui, nós já estamos sabendo que, sendo um modelo renormalizado, a parte infinita ela vai ser subtraída pelo acréscimo que a gente gera, vai introduzir nesse vértice aqui, a gente introduz aquilo que a gente chama de contratermo. A gente vai introduzir aqui exatamente o oposto da parte divergente desse gráfico. A gente introduz aqui menos a parte divergente desse gráfico. Entra como um vértice novo, então a gente, no fundo é isso, jogar fora a parte divergente. Deixa eu apagar isso. Então, o que sobrou desse gráfico aqui que é importante para nós? Esse pedaço aqui deu, então isso aqui está dando esse termo. Esse termo aqui, então, está interferindo, né? Esse M2 está interferindo com esse 2 sobre epsilon aqui. Eu tenho, esse M2 aqui. Aqui tem aquela discussão do que nós chamamos, né, de regularização dimensional por subtração mínima. Na subtração mínima, que é aquele Minimum Subtraction Scheme, que é o MS, regularização dimensional por Minimum Subtraction, o que a gente faz essa parte finita aqui da expansão das funções gama, a gente abandona. A gente sabe que esse termo aqui, claro, esse termo aqui vai interferir, esse M2 aqui vai interferir com essa parte finita, mas essa parte finita aqui nós sabemos que nós podemos sempre organizar a regularização dimensional de tal maneira que a gente jogue fora a parte finita do epsilon por redefinição de parâmetros da teoria também. Então, basicamente, o que sobra para nós, o que vai sobrar para nós aqui é o termo 2 sobre epsilon, que vai, com esse termo aqui, gerar renormalização e com esse termo aqui vai dar a parte finita. Tem o 4π, então, basicamente, o que vai sobrar para nós aqui é o seguinte, o gama 1, entendeu? Nós colocamos esse aqui é só integral, eu tinha apagado lá. O gama 1 a um loop, vamos colocar finito, parte finita, levando em conta, o que nós estamos levando em conta? Nós estamos levando em conta aqui duas informações. Uma é que a parte infinita automaticamente foi renormalizada pela introdução de um contratermo, pela subtração que corresponde à introdução de um contratermo. E dois, que nós estamos usando, que se faz, é usar a regularização dimensional do chamado Minimum Subtraction Scheme, né, que é não levar em conta, quer dizer, a parte finita das funções gama, ela também pode ser reabsorvida na definição, é como se fosse uma parte finita dentro da renormalização. O que fica, o que sobra mesmo, é a parte não ambígua, que é a parte que não tem a parte finita da função gama. Então isso aqui deu para nós temos o fator 4π menos 2. Aí, se eu me lembro bem, nós tínhamos menos I da regra de Feynman com o I do propagador, então menos I com I deu I, tá certo? Aí temos aqui o F. E aqui nós temos esse menos F sobre 2 e esse F sobre 2, que se cancela, então aqui fica o M2 log de M2. É o que sobrou na parte finita para nós. Lembrando, então, que o nosso M2 não é um parâmetro independente. O M2 aqui para nós é o M2 mais o lambda V2. Né? Então, informação sobre que é o mínimo, o valor mínimo do campo que minimiza a energia, está aqui. Então, eu tenho informação sobre V. E aí, isso aqui é o meu gama 1. E aí a relação que nós tínhamos é essa aqui. Derivado do potencial efetivo em relação ao φ clássico, posso escrever a derivada do potencial efetivo, né, em relação a V, é menos gama 1. Então, eu tenho certo, ela vai ficar aqui menos, tá? E menos 2. Eu acho que tinha menos 5 do propagador, está certo? Ah, e aqui tem menos, né? Aqui tem esse menos, esqueci de colocar da parte aqui. Então, aqui vai ficar, aí é menos gama 1, então fica 4π2, 4π é menos 2, M2. Então, é claro, essa expressão aqui está me dando um potencial efetivo completamente em função do V. Tem uma equação diferencial em V. Mas aí a gente tem que lembrar que esse V aqui é o φ clássico. Então, ao fazer
toda essa operação eu vou determinar um potencial efetivo de V, mas lá no final de todo método, lembrar que V é igual ao φ clássico. A gente trouxe esse V, e esse V justamente, ele é o valor que φ clássico pode tomar no mínimo, quando o potencial, quer dizer, eu estou expandindo em torno do mínimo, mas para efeito de calcular essa função, eu vou estar calculando essa função no ponto V igual, φ clássico igual a V. Então, eu consegui jogar todo o meu cálculo, tirar o φ clássico e trabalhar com V. Que eu ganho, o gráfico é um loop, ou o gráfico é dois loops, não importa, né? A função de Green de um ponto, né, um ponto calculada em uma série perturbativa, ela vai sempre aparecer como uma função de V. Então, eu vou sempre calcular esse gráfico como função de V. Mas esse V está tomando o lugar do φ clássico. Então, se eu quiser calcular a dependência do potencial em relação ao φ clássico, eu calculo o potencial efetivo em relação a V e lá no final eu sei que V e φ clássico são a mesma coisa. Esse é o truque, né? É aí que está o grande truque do método do Richard Calusa. Se vocês forem olhar o paper do Jacquinf, ou forem olhar o próprio paper do Saint Strassedy, tem que calcular o logaritmo de determinante, porque não se percebe, né? Eles, na hora, assim, botaram o método em geral, mas não perceberam que você tem esse dispositivo de jogar toda a dependência do potencial efetivo para o V. E qual é o papel do potencial efetivo? O que ele precisa dar no final de tudo? Ele precisa dar qual é o verdadeiro mínimo, depois de introduzir as correções quânticas. As correções quânticas mexem nos parâmetros da teoria, portanto, mexem no potencial. Se mexe no potencial, vai mexer no mínimo. Então, o papel do potencial efetivo é, em primeiro lugar, definir o mínimo correto em presença das correções quânticas. Depois, claro, a partir do potencial efetivo, eu posso tirar algumas grandezas que correspondem a parâmetros físicos no sistema. Tinha dado para vocês as referências lá do trabalho de Nielsen, dos trabalhos que mostraram, do trabalho do Fraser e do Atkinson, do trabalho do Piguet, do Deutilma e do Franco, né, do pessoal que mostra como tirar grandezas físicas do potencial efetivo. O potencial efetivo pode, uma teoria, vamos colocar um campo de gauge aqui, mas se campos de gauge estão presentes, por exemplo, né, eu posso ter um gráfico que bater, por exemplo, a dois núcleos, mas se eu tiver uma teoria de gauge, o meu campo φ, campo de Higgs, pode ter um trivértice com o campo de gauge. Então eu vou trazer também contribuições do setor de gauge no cálculo do potencial efetivo. E como o propagador do campo de gauge depende do gauge, para calcular o propagador eu tenho que fixar um gauge, eu fatalmente vou trazer a dependência do parâmetro de gauge para o cálculo do meu potencial efetivo. Então o potencial efetivo não é uma grandeza independente do gauge. O que é importante pelas identidades de Nielsen, que eu tinha colocado referência na aula passada, é que as identidades de Nielsen, elas mostram que o potencial efetivo depende do gauge. Porém, o mínimo, ao se calcular o mínimo do potencial, o mínimo vai ser independente do gauge. E se eu quiser calcular grandezas físicas como massas a partir do potencial efetivo, essas grandezas físicas também são independentes do gauge. Então, na hora de calcular uma grandeza, é que nem a matriz S, né? A matriz S, quando a gente calcula a renormalização of shell, a teoria é totalmente dependente do gauge. Quando eu vou para a matriz S, que eu coloco tudo no shell, a dependência do gauge desaparece. No potencial efetivo é a mesma coisa. O potencial efetivo depende do gauge. Numa teoria de gauge, em princípio, depende do gauge. Esse era o papel do trabalho do Fraser e do Atkinson. Em seguida, mostrou-se que com essa identidade de Nielsen, etc., a gente consegue eliminar a dependência do gauge no cálculo das grandezas físicas. As grandezas físicas aparecem independente do gauge. Então, eu estou só chamando a atenção que, de qualquer maneira, né, sempre os parâmetros, o meu potencial efetivo, ele vai trazer toda a informação sobre os propagadores e sobre os vértices. Então, o que é o φ clássico? O primeiro papel do potencial efetivo é encontrar o valor do campo φ que minimiza o potencial. Então, eu estou calcular o potencial efetivo como uma função de φ clássico, mas eu sei que esse φ clássico, o mínimo dele vai ser o V. Então, o que eu faço? Eu calculo, deixo esse V em aberto, como a gente fez no método do Richard Calusa, expande a ação efetiva não em torno do φ igual a zero, mas em torno do φ igual a V. Carrega esse V. Esse V vai estar fazendo o papel do φ clássico. Então, eu consigo, através dessa relação, calcular o potencial efetivo como uma função de V. E aí, lá no final, o truque funciona assim, mas V é o φ clássico. Então, para efeito de cálculo, eu calculo o potencial efetivo de V, mas para efeito formal da teoria, V é o φ clássico. Então, agora o nosso problema
aqui é N2, esqueci de proporcional, eu esqueci um F, né? F, N2, log N2. Então, em princípio, eu tenho que integrar isso aí em V. Não é uma integral definida, é uma integral indefinida, né? Estou calculando uma função, não estou fazendo, né? O meu objetivo é ter uma função de V. É uma integral indefinida. É um problema de integral de uma derivada primeira. Só que uma outra coisa que pode nos ajudar aqui é o seguinte, claro, onde é que o V está? O V está aqui dentro, tem o lambda V2 e aqui tem um bote o lambda V2. Porém, esse F está aqui. Aí vocês se lembram que quando a gente derivou aquela expressão lá, a gente viu que esse F ele é o meio da derivada de N2 em relação a V. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo meio 4π elevado a menos 2. E aí aqui, isso aqui é a derivada do N2 em relação a V. Isso é o F. Então a constante de acoplamento cúbica, ela está ligada à massa. Né? Tanto é que ela é 2, aqui leva, ela é 2 lambda V. Mas 2 lambda V nada mais é do que essa derivada aqui, com aquele fator V. E aqui N2. Log de... Por que essa expressão aqui ajuda bastante? Porque eu tenho que integrar em relação a V. Mas aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui, eu estou integrando uma função de N2 dN2 dV. Então, se eu vou integrar isso aqui em relação a V, quer dizer, para efeito de integral, isso aqui é a mesma coisa que é uma mudança de variável. Isso aqui é dN2, N2, log de N2. Então, eu estou integrando uma função muito simples. Eu estou integrando dx, x log x. É uma integral que a gente faz rapidinho por integração por partes, né? Então, no final de tudo, fazendo esse cálculo aí, a gente reduziu o cálculo do potencial efetivo a uma integral de uma variável. Claro que há um loop, fica simples por isso. Há 2 loops, eu vou ter mais vértices. Então, F vai aparecer ao quadrado. Então, o Lee-Chacaluga calcula 2 loops também. Tem uma série de relações lá na Tens que também dão o resultado do loop. Mas há um loop, que o cálculo que aparentemente já é complicado no Peter do Jaquim, e aqui ele se reduz a uma integral de uma variável, né? Que é uma integral de dx, x log de x. Então, o potencial efetivo que nós temos, né? Quer dizer, vamos colocar assim, o potencial efetivo até ordem H cortado, que é um loop, ele vai ser potencial efetivo clássico, potencial efetivo clássico, e professor, pode falar. Há 2 grupos, não basta elevar ao quadrado lá no propagador? Não, porque tem vários, não, você tem várias coisas, você tem 3 gráficos. Você pode ter esse gráfico aqui, ó, 2 grupos. Então aqui é F, aqui é F, aqui é, mas você tem um gráfico 1, 2, 3, 4 propagadores. Você não basta levar. Esse gráfico aqui é que tem esse propagador, esse gráfico que seria o propagador ao quadrado. Quer dizer, 1 sobre K2, 1 sobre... Agora tem esse gráfico aqui também. Também não basta levar o propagador ao quadrado. Esse gráfico aqui tem 1 propagador, 2 propagadores, 3 propagadores. Seria diferente, né? Seria diferente, certo? Por isso. Então vamos colocar aqui o potencial efetivo, vamos dizer assim, é o potencial efetivo clássico mais o potencial efetivo calculado no se a gente parar aqui, mas entender o agregador. Então o potencial efetivo clássico nós já tínhamos calculado lá. Na hora do potencial efetivo, a gente sabe que a dependência dele é do φ clássico. Então ele é 1/2 de N2. Aquele H faz o papel do φ clássico. Φ clássico ao quadrado mais 1 sobre 3 fatorial F. Φ clássico terceira potência 1 sobre 4 fatorial lambda. Mas isso aqui é um potencial clássico. O potencial clássico é simplesmente eu substituo o campo que eu estou quantizando pelo φ clássico, que a filosofia é essa. Eu vou para a ação efetiva. Na ação efetiva, justamente o campo deixa de ser o campo quântico, que é aquilo que a gente chama de campo clássico, é o valor esperado do campo quântico em presença da fonte. Então, é um funcional do φ clássico. Então, tá aqui. Veja, o potencial clássico substitui o campo, que era o H, pelo φ clássico. Então, isso aqui está lá, já sabe quem é. E o nosso resultado aqui, eu vou pegar só o resultado dessa integralzinha pequena,
integral simples, né? Aqui as minhas notinhas. Aqui. Então esse cálculo aqui dá para nós 1 sobre 64 ao quadrado M4. Então, x2 log de x2, log de x é a integral de x log de x. Agora, lembrando então que esse potencial aqui, então, vai 1 sobre 64 e ao quadrado, e m4 é m2 ao quadrado. Então, é m2 menos lambda, φ clássico. Aí o v é o φ clássico. Φ clássico ao quadrado, isso aqui é o m2 ao quadrado. E aí aqui log Então, esse potencial aqui, quer dizer, agora pegando aquele potencial, se eu agora quiser calcular qual é o novo mínimo, quer dizer, as correções quânticas, elas mudam, quer dizer, classicamente o que a gente faz é a gente pega o potencial de Higgs, né? Se há quebra espontânea da simetria, a gente pega o potencial de Higgs e fixa, por exemplo, esse mínimo. Então, esse mínimo aqui é fixado pelos parâmetros da triléria, daria lá aquele raiz quadrada de menos m2 sobre lambda, minimiza o potencial, achei isso. Agora, quando eu tenho um loop, o que aconteceu com esse potencial? Ele foi corrigido. Ele pode ter acontecido isso com ele, ele pode ter feito isso. Então, eu agora, o mínimo shiftado. O mínimo já não está mais aqui. Depois das correções de loop, o mínimo pode ter vindo para cá. Então, claro que a correção é pequena, porque a correção não está implícita, nós colocamos H cortado igual a 1, mas claro que esse potencial efetivo ele é um loop. Então, ele é ordem de H cortado em relação ao potencial clássico. Ele é bem pequeno, são correções quânticas, correções em ordem de H cortado. Mas, justamente, eu agora então teria que minimizar. Então, se eu quiser calcular agora o mínimo desse potencial, eu tenho que derivar V efetivo em relação a φ clássico. Então, eu vou derivar essa parte aqui, que era o polinômio anterior, só que agora eu vou ganhar uma equação transcendental, porque eu vou ter que derivar tudo isso aqui em relação a φ clássico, e aí minimizar, quer dizer, colocar igual a zero. Então, eu vou ter um novo mínimo. Né? Então, o meu V, quer dizer, a triléria eu tinha φ clássico igual a V como mínimo, né? Então, com as correções de um loop, eu vou ter agora um novo V, tem um V', né? Que é o V mais um certo ΔV em ordem H cortada. Então eu shiftei o mínimo. Então agora eu tenho certeza de que eu estou no mínimo mais preciso. Aí agora, claro, eu renormalizei o loop, eu vou para 2 loops. Quando eu for para 2 loops, eu vou ter uma contribuição nova aqui. Aqueles 3 gráficos, quando a gente escrever aqui o V efetivo, né? De ordem H cortada ao quadrado, se eu for no loop, significa que eu estou levando em conta aqui todos aqueles gráficos que nós escrevemos lá. Esses 3 gráficos aqui, mais esse gráfico aqui, mais esse gráfico aqui. Então, esses 3, esse potencial efetivo aqui, ele teria a correção desses objetos aqui agora. Certo? Eu vou dar a expressão só para vocês terem. O lixo acaba do tempo, mas a gente precisa disso só para algum efeito de, sobretudo quem estuda a transição de fase, né? Precisa às vezes calcular os potenciais, a ordem. Em geral, todo mundo para um loop, né? Mas se o cara quiser ir a 2 loops, por efeito de precisão, eu tenho a resposta lá do meu trabalho, do nosso curso está aqui. Mas vocês podem encontrar essa resposta aqui no Michatalu, tá? Ele dá detalhes, inclusive, de como ele calcula 2 loops, ele fala na renormalização, mostra os contratermos, ele tem um apêndicezinho lá com algumas identidades de truque também, que permitem chegar a essa expressão. Ele acha esse valor aqui para correção a 2 loops, 1 quarto π elevado à quarta, e aí aquele nosso parâmetro F, esse F aqui, lembrando, né? F2, M2. Esse M2 aqui depende do clássico, claro, né? Aí aqui vai aparecer um quarto,
logaritmo ao quadrado, log de 2, tudo ao quadrado, menos 9 sétimos, log de 2, menos 1, lembrar que esse aqui 2, né? Eles vão para N2 mais lambda do clássico quadrado. Lembrar que o F é lambda. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Então, dá uma expressão, né? Nada amigável, né? Mas que a expressão precisa, se alguém precisar calcular o limite do potencial, as correções do novo mínimo a 2 grupos, tem essa expressão. Claro que, em geral, você faz isso com um auxílio de métodos de computação, né? Assim, usando programação numérica e tudo. Mas o que é importante é a gente ver que tem um método que funciona. Agora, isso, eu fiz esse exemplo, né? Que é o exemplo clássico que está no livro lá, no paper do Jaquib, que está no paper do Salam, que está no paper do Bichat Aguda. Na hora da